Bom dia! Quantos votos você já virou para nossa campanha? Bom, antes da gente falar de eleição, vamos lá. Toda vez que o Lula decide viajar, ele gera mais conteúdo para expor as próprias hipocrisias. Toda vez que ele sai do Palácio do Planalto, ele cria conteúdo expondo o quão demagogo ele é. Ele vai para o Chile, é vaiado e mostra que a sua aprovação fora do país não existe. Aí ele foi para o Rio Grande do Sul e, pasmem, criticou o governador mais água com açúcar do país e ainda defendeu a Venezuela. Cada passo do Lula é uma demonstração do desastre que é o seu governo. E não podemos deixar, mais uma vez, passar em branco, não é? O Lula foi para o Rio Grande do Sul, em entrevista à Rádio Gaúcha, ele disse que a Venezuela vive um regime desagradável, mas que não é ditadura. Aí eu fico imaginando, o que é um regime desagradável? Desagradável para mim é ter o Lula na presidência. Agora, ditadura é a gente não conseguir tirar o presidente. Imagina a gente viver num país onde a gente não consegue derrubar o Lula da presidência. Tudo bem, eu concordo com você, a gente já está a um passo disso. Cada vez mais a gente vê as coisas do STF acontecendo, as manobras jurídicas que acontecem no país. Eu fico vendo uma fala de um blogueiro aí e falo, pô, a ditadura está aqui mesmo. Mas a situação da Venezuela consegue ser pior que no Brasil. E desagradável, volto a dizer, é ter o Lula na presidência. A Venezuela vive sob ditadura, sob um regime ditatorial. Houve uma fraude eleitoral. Acontece que o Lula vai passar pano porque o Maduro é um aliado dele. Ele recebeu o Maduro, procurado pela Interpol, com honras de chefe de Estado. Porque isso é o Lula, isso é o PT. Isso é a esquerda. E aí eu quero trazer a questão para São Paulo, porque o Lula é o pai do Guilherme Boulos, né? Inclusive o Guilherme Boulos é um protótipo de Lula. E vamos resgatar o que o Boulos disse sobre a Venezuela. Olha só, diga-se o que quiser de Maduro, mas foi eleito presidente com 7,5 milhões de votos. E Temer, quantos votos recebeu? Hipocrisia no Mercosul, disse o Guilherme Boulos. Poxa, parece desagradável, né? Desagradável. A gente tem as imagens do Maduro passando com um tanque de guerra sobre sua população. Isso é desagradável? Isso no mínimo é um absurdo. Agora, aí eu falo com você, paulistano, você aqui de São Paulo. Imagine o que vai acontecer com a nossa cidade se um invasor como Guilherme Boulos se tornar prefeito de São Paulo. Imagine o quão isso é perigoso para o país, porque nós já temos uma pessoa com um viés totalitário como Lula na presidência da República e podemos ter outra aqui na prefeitura de São Paulo. O perigo não é apenas para nós paulistanos, é para o Brasil como um todo. A nossa luta é contra a esquerda, é para impedir que o Guilherme Boulos invada a prefeitura, é para garantir freios na Câmara Municipal, para que numa hipótese trágica, esse sujeito virar prefeito, eu consiga estar de volta à Câmara dos Vereadores para barrar os avanços do Guilherme Boulos. E aí, eu tenho que falar para vocês, quem na cidade de São Paulo tem mais experiência para combater a esquerda, para segurar a esquerda do que eu? Foram 4 anos barrando as atrocidades do PSOL na Câmara de São Paulo. Por isso, desde já, eu peço seu apoio. Inclusive, tenho aqui comigo o meu santinho. Esse aqui, no caso, é um adesivo para-choque 44555. Se você deseja participar da nossa campanha, se você pode ajudar na nossa campanha, adesive seu carro, entregue para o vizinho. Temos aqui também o nosso material com um resumo do que a gente já fez, do que a gente pretende fazer. As propostas em breve vão ser divulgadas aos poucos, de acordo com a lógica da campanha, mas eu preciso de você nessa luta, para impedir que o Guilherme Boulos chegue na prefeitura e para garantir que, na hipótese dele chegar, tenha um freio dentro da Câmara de São Paulo, porque pode ter certeza, com essa gente eu jamais vou conversar. Mas voltando para a pauta aqui, o Lula tenta estragar a economia diariamente. E aí agora ele resolveu dizer que o Campos Neto desagradou o país, não a ele. Então ele tá feliz com o Campos Neto ou ele quer dizer que o Campos Neto desagradou o Brasil? Eu falo como brasileiro, eu não sou brasileiro. O Campos Neto é a última fronteira antes do caos econômico se instalar no país. O Campos Neto é a resistência, que é o freio econômico que está permitindo que o Brasil consiga engatinhar. Porque se é alguém indicado pelo Lula, um lacaio do Lula, com certeza nossa economia já estaria num processo de Venezuela bastante avançado. E aí, gente, vamos voltar ao Lula, no Rio Grande do Sul. Aí ele disse o seguinte, se tá faltando picanha no Rio Grande do Sul, é porque tem consumo demais. Então as pessoas estão comendo muito picanha e aí não tem picanha. E aí ele diz o seguinte, que é um direito do povo ter acesso às coisas, mas aí o desabastecimento se dá pelo excesso de consumo e não pela falta de recursos e aumento dos preços. Assim, o Lula não entende nada de economia, mas ele terceiriza a responsabilidade de tudo. É interessante que ele parece que vive num mundo que é só dele e imagina que as pessoas não vivem aquela realidade para perceber que não existe picanha. Inclusive, a cervejinha que seria tomada com a picanha vai ficar mais cara, porque nós temos essa notícia aqui. Bebida alcoólica deve ser tributada por volume do teor alcoólico. Ou seja,
Se você resolver tomar uma cachaçinha com a sua cervejinha, você vai fazer um submarino lá na sua cerveja, alguma coisa assim, você vai pagar mais caro, inclusive. Vai pagar caro na cerveja, vai pagar muito caro na cachaça. Se você gosta de uma vodka, vai ficar ruim. Absoluto absinto, esquece. 70% teor alcoólico, vai ficar mais caro que um Opala. E aí, na mesma entrevista à Rádio Gaúcha, o Lula afirmou que o Eduardo Leite parece nunca estar contente com as ações desenvolvidas. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho o Eduardo Leite um inapto, um sujeito completamente desnecessário, uma figura política execrável. Inclusive, é bom que ele esteja apanhando do Lula para ele aprender a não vender a alma pro diabo, não fazer pacto com o capeta. Porque é isso que acontece com o Tucano. Tucano nunca tem lado, essa política é bom aqui, bom ali, não assume lado, acaba se vendendo para a esquerda, como o Eduardo Leite fez com o Lula, e depois toma a pedrada do Lula. Acontece o seguinte, o Rio Grande do Sul foi esquecido pelo governo federal. O Lula não fez nada, anunciou um pacote de mentiras para o Rio Grande do Sul. Então é natural que o Eduardo Leite vai reclamar. Aí não dá para falar que o Eduardo Leite tá errado de reclamar. Ele tá errado de se vender pro Lula. Mas não tá errado de reclamar, vamos concordar. Mas aí vem a grande resposta do Eduardo Leite, que mostra como ele é um homem de estatura pequena. Ele diz, o papel é demandar, ou seja, meu papel é pedir. Ô meu amigo, você é governador do estado, seu papel é resolver. Seu papel é resolver. Chega dessa linha de políticos como o Eduardo Leite, que são acovardados, que não colocam na mesa, que não sustentam uma posição. Já passa da hora da gente ter política firme. Ao longo dos meus anos como vereador, se tem uma coisa que eu nunca abri mão, foi da firmeza quanto às minhas posições. Às vezes a classe política fala, não, o Rubinho é radical, o Rubinho é extremista. Não, eu sou fiel com os meus eleitores, eu sou fiel com os meus valores, com os meus ideais e com as pessoas que me trouxeram até a Câmara de São Paulo. Eu sou fiel com o combate à corrupção, eu sou fiel com o combate a privilégios, eu sou fiel com o combate ao pancadão. Eu sou fiel com a população e não com a classe política. E aí, naturalmente, pessoas fracas, como o Eduardo Leite, a linha tucana de sempre, vai adotar essa linha de criticar. E depois a gente se depara com esse tipo de notícia. A escolha, inclusive, é muito simples. Você prefere um representante firme, que sustente o seu lado, ou um covarde que vende e se prostitui? Eu acho que a resposta é um tanto quanto óbvia, porque os meus valores nunca estão à venda. E aí, por sua vez, olha só, Brasil do Lula, combustíveis têm alta de novo e todas as regiões do país em agosto, e a gasolina subiu 1,62%. Só não teve alta nos preços em Roraima e em Goiás. Já teve locais onde o preço está R$ 6,75 o litro. E aí eu quero lembrar desse meme do PT aqui na gestão Bolsonaro. Não tá dando para andar de carro e muito menos para viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$6, a gasolina ou o dólar? Pois é, o dólar tá batendo a 6, mas a gasolina venceu na gestão PT e já tá a 6,75. E aí o PT fica calado, a culpa é do Bolsonaro ainda? Lula vai continuar responsabilizando o Bolsonaro pela ineficiência do governo Lula? Porque na gestão Bolsonaro isso não acontecia. E aí, olha que interessante, a tensão entre STF e Congresso parece aumentar. Sabe por quê? Porque o Flávio Dino conseguiu formar maioria ao redor de sua decisão que suspendeu as emendas parlamentares. O relatório foi inserido no plenário virtual da corte. E é bem legal que vê os parlamentares sofrendo um pouco dos abusos e arbitrariedades do STF. Eu confesso que eu nem sofro, eu nem ligo. Já passa da hora dos deputados, dos senadores entenderem que eles estão de cócoras para uma corte que comete abusos, que a nomeação do Flávio Dino foi um absurdo. Já passa da hora. E aí, o STF formou maioria na sexta pela manutenção da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores. Ou seja, os deputados e senadores fizeram alguns acordinhos com o governo Lula, votaram coisas que eles não acreditam porque iam ganhar emendas, aí, estranhamente, o Dino, que foi nomeado pelo Lula, resolveu suspender. Ou seja, os caras venderam, o Lula levou, mas não pagou. Eles tomaram um calote do Lula no acordo que eles fizeram, tudo isso chancelado pelo Flávio Dino. Ó, tá de parabéns, hein? Os deputados tomaram um tombo do Lula. Maravilhoso. Eu espero que se sintam uns otários. Da próxima vez, não vendam os seus valores, não prostituam os seus votos em troco de emendas, porque nem o troco das moedas vocês levam no governo Lula. Até vocês são roubados pelo PT. E aí o Lira reagiu, hein? Aí o Lira falou, não, agora passou do ponto, agora eu não aceito, não mexe na minha caixinha. E aí ele
destravou a PEC que limita as decisões monocráticas do STF. Olha, se isso aqui passar seria legal, porque essas decisões monocráticas são um poço de arbitrariedade. É uma pena que isso só seja levado a voto por conta do abuso praticado. E aí a gente vê a corte julgando e o parlamento legislando por política e não por interesse da população. Para você entender, a tal da decisão monocrática é aquela emanada por um único ministro. As decisões são feitas em colegiado. Mas aí vai lá, cai no ministro uma liminar, ele dá uma canetada e lasca com a vida de todo mundo. Comete o abuso que ele bem entender. Não dá, vamos concordar? Isso é absurdo. A PEC é importante, só que seria importante que ela fosse votada pelo parlamento entender que há necessidade de colocar travas no STF e garantir uma segurança jurídica no país. E não toma lá da cá, porque o Lula resolveu dar o cano nas emendas. Inclusive, já que os deputados estão tão chateados, podia fazer impeachment do Lula, né? Tomaram um cano do Lula, tomaram um chapéu, levaram um calote do Lula, derruba o cara. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto crítico. Olha só, saiu essa matéria aqui. Mas presta muita atenção, tá? Porque é contra isso que eu brigo o tempo todo. A atuação do PCC nas eleições é maior do que imaginava, diz chefe da inteligência da Polícia Militar de São Paulo. Durante o encontro no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o chefe da inteligência da Polícia Militar afirmou que há indícios de movimentação do tráfico financiando campanhas eleitorais para o pleito nesse ano. Vamos lá? Isso não é surpresa para ninguém. Eu tô dentro das comunidades há mais de um ano combatendo o pancadão. Boa parte das adegas que a gente lacrou tinha ligação direta com candidatos, tinha ligação direta com políticos. Em algumas delas eu encontrei placas de políticos, sempre ligados à esquerda, sempre ligados ao candidato da oposição, invadindo todos esses locais. A gente sabe que o crime organizado se enraiza na política. Hoje, quando eu saio de casa para combater pancadão, deixo minha esposa, meu filho em casa e vou para a rua, eu sei do risco que eu assumo. É contra isso que eu luto todo dia na Câmara de São Paulo. E tá aqui, o chefe da inteligência da Polícia Militar corroborando o que eu venho falando há meses. O crime organizado está enraizado em tudo. Por isso, mais do que nunca, precisamos nos unir e nos fortalecer. Nessa eleição, eu preciso do seu apoio, não apenas para continuar o meu trabalho, mas para colocar um basta e dar uma resposta ao crime organizado. Por isso eu te peço mais uma vez, 44555. Se você deseja o meu material, clica aqui embaixo, responde que a gente faz chegar até você. E aí, agora para tudo, que eu vou trazer uma notícia bombástica sobre a Rede Globo, algo que você nunca imaginou, hein? Olha só, Boni afirma que Globo pende para a esquerda e que é anti-Bolsonaro. É o ex-vice-presidente da Globo. Nossa, eu tô chocado, tô pasmo. Se ele não falasse, eu não saberia. Só faltou ele dizer que a terra é redonda e que a água é bom. É impressionante como ele falou o óbvio. Só que é interessante que a gente fala esse óbvio há anos e todo mundo fala que não, é imparcial. Tá aqui. O Boni afirmou que todo mundo sabe. Rede Globo é um folhetim esquerdista. Tamo junto, um abraço, vamos acabar com os pancadões e dia 6 de outubro, vote Rubinho Nunes, vote 44555. Hoje eu tô no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida, a gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz pra comunidade.